Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco, e na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou à sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Irmãos, como melhor resumir a história de José e qual tema dar a este capítulo? Eu diria que um bom tema seja aprendendo com a aflição. É o que nós vamos aprender, tirar algumas lições aqui. Essa semana foi uma semana bastante agitada, uma semana em que se falou muito de justiça e injustiça também. Começou com a prisão de um executivo de uma empresa muito famosa, Facebook, que muitos questionam, de fato, uma prisão injusta, vão dizer alguns. Outros vão dizer não, deveria ter prestado informações e por isso, em desobediência à ordem judicial, mereceu ser preso. E se questionou bastante a justiça deste ato. Outro fato se deu mais recentemente com o ex-presidente Lula, onde também muitos questionaram a justiça ou a injustiça do ato. Irmãos, nós também passamos por injustiças. Você, algum momento da sua vida, já se sentiu assim, injustiçado? Eu tenho certeza que, se eu fosse te dar a palavra para contar algum relato, você certamente teria alguns exemplos ou alguns testemunhos de alguma injustiça que você sofreu. E não precisa ter vivido muito para experimentar a injustiça.
As crianças já experimentam. Em casa, por exemplo, eu vivo escutando os meus filhos dizendo: papai, isso não é justo. E de fato, segundo a ótica deles, o ponto de vista deles, não é justo mesmo ter que dormir cedo, ter que parar de brincar e dormir cedo para acordar cedo no outro dia. Parece ser injusto. Irmãos, por vezes a gente acompanha histórias de partir o coração, histórias que não são como as dos meus filhos, histórias que de fato machucam e doem bastante. São esposas que são abandonadas pelos maridos, são filhos ou filhas que sofrem abusos no lar de pessoas íntimas, tão próximas. São histórias também de maridos que são abandonados. Conheço um que foi abandonado com 4 filhos pequenos. E assim, nós conhecemos tantas histórias. Justiça que nós acabamos amargando, sem ter exatamente uma autoridade a recorrer. E quando essas coisas acontecem, o maior teste é a nossa atitude. Qual a atitude que tomamos diante dessas situações? Irmãos, nós somos tentados, quando essas coisas acontecem, a dar o troco, a pagar com a mesma moeda, ou pior. É assim que nos sentimos, querendo vingança. Mas quando isso acontece, nós somos vítimas 2 vezes. Primeira, quando a injustiça é praticada contra nós. E a segunda, por guardar a mágoa, por guardar o rancor. Porque ficamos sempre armados, pronto a revidar, pronto a dar o troco. E o tempo todo a gente está assim com a arma a tiracolo para descontar. E isso se dá de maneira muito sutil nas mais diversas esferas do nosso relacionamento. Eu não estou falando de um inimigo ou de uma pessoa que te fez muito mal e você está pronta para revidar. De um estranho, não. Às vezes isso se dá dentro do relacionamento conjugal. A esposa ou o marido que está pronto para revidar, pronto a dar o troco, tratando o cônjuge como se fosse um adversário ou até um inimigo. Isso é ruim. E quando isso acontece, nós perdemos 2 vezes. Irmãos, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre isso? Ela diz que, se sofrermos por fazer o bem, o texto que o presbítero Dante acabou de ler agora no culto, o texto da carta de Pedro, 1 Pedro 2, especificamente o verso 20, ele diz que se sofrermos por fazer o bem, Deus é glorificado. Impressionante, não? Deus se agrada quando sofremos por ter feito o bem. Você pode estar pensando assim: como assim, pastor? Que história é essa? Me conta direito essa história. Deus é bom. Isso é incompatível com o caráter de Deus? Deus se agradar quando eu estou sofrendo? O texto diz que quando nós sofremos por fazer o bem, Deus é glorificado, Deus se agrada. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não pensa como nós pensamos. O texto de Isaías, capítulo 55, é bem claro. O Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são bem superiores aos nossos. De modo que Deus sim é sempre coerente nos seus pensamentos.
Nós não. A nossa lógica é sempre a da lei da semeadura. Ora, se fizemos o bem, merecemos o bem. Se fizemos o mal, logo merecemos o mal. Mas a lógica de Deus nem sempre é essa. A grande verdade é que Deus, às vezes, vai permitir algum tratamento injusto na vida de alguém inocente. Por quê? Porque Ele tem propósitos maiores. Porque Ele tem propósitos mais profundos, que essa pessoa e nós não somos capazes de compreender. Porque os seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, não são os nossos. E Ele vai usar tudo isso para a glória do seu nome. Diante disso, nós vamos aprender algumas lições com esse texto que nós acabamos de ler. E a primeira grande lição que eu destaco aí para você no seu boletim é: fuja da autocomiseração. Aprendemos com José nessa noite a fugir da autocomiseração. Não fique se achando coitadinho. Se existiu alguém que conheceu tratamento injusto, que foi uma vítima inocente e condenada, esse alguém foi José. José foi vítima, foi inocente. Primeiro, ele foi injustiçado por sua família. Seus irmãos o odiavam, queriam matá-lo, venderam ele como escravo. Depois, passou a viver numa terra estranha que não conhecia sequer a língua do povo que ali habitava. E ali, ele experimentou mais injustiça. Foi acusado falsamente, depois de ter resistido ao pecado, ao erro, e foi parar numa prisão, por ter permanecido fiel ao seu patrão e a Deus. Ele acabou injustamente preso e mais, abandonado. É assim que nós vamos encontrar José no texto de hoje. Encontramos José no capítulo que acabamos de ler, preso ali, de certa forma, sentindo-se abandonado. Voltou para o buraco. Na verdade, ele voltou para a masmorra, para uma masmorra no Egito. Irmãos, diante de tudo isso que aconteceu com José, você não encontra no texto, em momento algum, José se queixando, chorando pelos cantos da prisão, murmurando, dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Nada disso. Você não encontra José se perguntando: onde Deus está? Talvez seja esse o nosso questionamento. Talvez você se sinta assim hoje. Talvez vocês tenham experimentado um momento difícil, sofrido injustiça, e você esteja se perguntando: onde Deus está? Irmãos, é muito fácil perceber a presença de Deus quando tudo vai bem. Mas e quando tudo dá errado? E quando as coisas não acontecem do jeito planejado? Quando tudo dá diferente do que você sonhou? Quando estamos no buraco? Quando sofremos a injustiça? Será que Deus está ausente? Será? Olha o que diz os versos 21 a 23 do capítulo 39. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Sabe por quê? Observa aí o que diz mais uma vez o texto: porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmãos, o texto deixa bem claro: o Senhor estava com José. E todos ali podiam perceber isso. O carcereiro percebeu isso. Todas as pessoas à volta percebiam isso. E José também percebeu nitidamente a mão de Deus na sua vida, ali na prisão. E você não o vê se sentindo um coitadinho, um vítima de tudo e de todos. Não, não era assim que ele se sentia. E mais,
O texto nos mostra que, em segundo lugar, o sofrimento aperfeiçoou José. Deus usou isso para aperfeiçoar José. Eu não tenho dúvida que com todas essas aflições que José passou, Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava forjando o seu caráter. Aquele que antes era um garoto sonhador, quando saiu da sua terra, vendido como escravo. Aquele que vivia procurando defeitos na vida dos seus irmãos para entregar para o seu pai, para delatar ao seu pai. Agora não é mais assim. Agora é um homem maduro, um homem íntegro, um homem sensível às dores das pessoas que estavam à sua volta. Nós podemos notar no texto, a partir do verso 4, que José estava preocupado com a fisionomia dos outros presos. Olha o que diz o verso 4. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Verso 6. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: porque hoje vocês estão com um semblante triste? José tinha a sensibilidade de perceber que aqueles homens estavam com algum problema. Aquele garoto, talvez imaturo, agora está mais maduro, está sensível às necessidades dos outros e quer ajudá-los. Veja aqui, irmãos, a nossa primeira lição. Às vezes, quando nós estamos aflitos, nós só sabemos dar patadas, maltratar as pessoas que estão à nossa volta. Nós ficamos insensíveis aos outros. E não raramente nós assumimos uma postura de autocomiseração. Nos achamos a vítima, os coitados. E nos achamos no direito de tratar mal as pessoas, de ser grosseiro com as pessoas. Muito cuidado. Em tudo isso, José estava sendo aperfeiçoado, irmãos. Se nós nos acharmos vítima, se nos acharmos coitadinhos, se nós ficarmos lamentando e tendo dó de nós mesmos, nós não teremos condições de ser usado por Deus para ser bênção na vida de outras pessoas, como José aqui foi bênção na vida daqueles homens. José não foi negligente com as emoções daqueles homens. Aqueles homens estavam aterrorizados com os seus sonhos, estavam cheios de medo por causa dos seus sonhos. E José os abençoou com a sua experiência. José os abençoou com o seu dom. Mas lembre-se que isso só foi possível porque Deus era o primeiro na vida de José. Isso só foi possível porque José não carregava um coração amargurado. José carregava um coração pronto a servir. Ele estava livre de amargura e pronto a abençoar os outros presos. Irmãos, é maravilhoso perceber como Deus coloca na nossa vida pessoas que passaram por circunstâncias semelhantes às que passamos, para nos ajudar, para nos consolar, para nos animar, fortalecer de alguma maneira. É interessante como Deus nos faz encontrar sempre pessoas que compreendem a nossa dor, que sabem olhar para o nosso semblante e ver quando há algo de errado. Deus faz isso. Deus continua fazendo isso. Irmão, se havia alguém com direito ali, naquela prisão, de ficar com um semblante triste, esse alguém era José. Porque aqueles dois homens estavam presos por um capricho de Faraó. E eles não iriam ficar ali por muito tempo. Mas José não. José já estava ali há muito tempo, preso injustamente, e não sabia se um dia iria voltar a ver a luz do dia. José tinha razões para estar com um semblante triste, mas não é assim que nós o vemos
nessa passagem. Nós vemos um homem pronto a servir, um homem pronto a abençoar o outro. E ele sensibilizou-se com o outro. Quando aqueles homens contaram a José o que o incomodava, os sonhos, certamente José se animou. Eu fico pensando aqui na cena daqueles homens contando a José que o que o deixava tão abatido e triste eram os sonhos que tiveram na noite passada. José deve ter se animado naquele instante. Mal sabiam aqueles homens que eles estavam diante de um expert em sonhos, do perito em sonhos. E aí então, o que faz José, irmãos? E aí no verso 8, nós vamos ver mais uma lição. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Terceira lição que a gente aprende com José é que os nossos dons não são anulados nas nossas aflições. Em tempos de aflição, os nossos dons não são anulados. E aqui nós temos José pronto a ajudar aqueles homens. Na verdade, irmãos, é um tanto quanto surpreendente ver José disposto a ajudar aqueles homens quando o assunto em questão era sonhos. Por que eu digo que é tão surpreendente? Vocês se recordam por que tudo isso estava acontecendo com José? Da última vez que ele contou os sonhos, o que aconteceu? Da última vez que ele foi interpretar sonhos? Lembram-se disso? Quando ele contou os sonhos para os irmãos dele, o ódio dos irmãos aumentou e fizeram com que ele fosse parar no buraco e depois como escravo no Egito. Então é um tanto quanto surpreendente que José, depois de ter acontecido tudo isso com ele por causa dos sonhos, ele se põe ali para ajudar aqueles homens interpretando os sonhos que eles tiveram. É de fato muito curioso. Talvez você deva estar pensando: bom, José deveria dizer: não quero mais saber dessa história, não tenho nada com isso, nem me venha com esses sonhos, não quero nem falar nesse assunto mais. Mas não é isso que José faz. José se põe a dizer àquele homem o que precisava ser dito. Olha, de quem vêm as interpretações? Senão de Deus. É o Senhor quem os fará saber o que significam estes sonhos. Veja, não sou eu, é o Senhor. É o Senhor. Dele vem toda a autoridade, dele vem a capacitação. E Deus capacitou José para isso. Veja, irmãos, que a postura de José foi uma postura proativa, uma postura positiva, mesmo diante de um passado negativo a respeito daquele assunto. Que lição para nós? Que lição nós retiramos deste texto? Quantos de nós, após um fracasso ou um acontecimento ruim, ficam traumatizados, se tornam reféns do medo, da insegurança, não querem mais fazer, não querem mais servir? Irmãos, as falhas do passado não podem fazer com que você pare no presente. As suas falhas do passado, os seus pecados já perdoados, não devem te fazer parar hoje. Não devem fazer com que você enterre os seus talentos hoje. Não enterre os seus dons hoje, porque algo aconteceu ruim no seu passado. Sabe por quê? Porque se você estiver fazendo isso, é contra Deus que você está agindo. Porque foi Ele quem te deu os dons e talentos. E Ele deu para que você usasse na obra dEle, para que você o servisse com estes dons. Versos 9 a 11, José vai interpretar o sonho do copeiro. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei na sua mão. Veja, irmãos, aqui nós temos José interpretando o copeiro. O significado do sonho para aquele copeiro era reconfortante.
Primeiro que, vamos lembrar, quem era o chefe dos copeiros mesmo? Era um homem de confiança de Faraó. Era o camarada que experimentava a comida e a bebida antes de Faraó se alimentar. Porque era muito comum naquela época envenenamento de reis, de autoridades. E se tivesse algum problema com a comida ou com a bebida do Faraó, já era copeiro, mas o Faraó permanecia. Era um homem de confiança. Alguma coisa ele fez que o desagradou e foi parar na prisão. Mas agora esse homem, então, depois de receber essa interpretação reconfortante de José, ele volta a ficar animado. E aí, quando eu observo os versos 12 a 15, eu vejo aqui algo maravilhoso, que é a humanidade de José estampada nesses versos. Disse-lhe José, verso 12, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. É a interpretação. Quando tudo estiver indo bem com você, observe, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois foi trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Interessante, não é? Ele interpreta os sonhos, ele diz o que significavam, ele diz o que significava tudo aquilo, mas aqui nós vemos José pedindo ajuda. Olha, quando você for libertado, quando você chegar lá, lembra de mim. Olha, fala de mim para Faraó, lembra de mim para ver se ele me tira daqui, porque eu aqui estou preso injustamente. É a famosa história do QI, né? Indica lá para mim, para o homem, que eu estou aqui preso injustamente. O que José está revelando aqui? Que ele era humano, irmãos. Ele era humano. Não era um objeto de gesso. Ele sabia que algumas vezes um prisioneiro era solto porque conhecia a pessoa certa. E uma das pessoas mais íntimas de Faraó, quem era? O seu copeiro-chefe. E eis aí mais uma lição para nós. Eis aí mais uma lição para a sua vida e para a minha. Tem pessoas que querem conseguir um emprego, mas não falam com ninguém, não acionam um amigo, não acionam um conhecido, um colega. Tem gente que quer conseguir um emprego, mas não prepara nenhum currículo, não entrega um currículo, fica esperando cair do céu. Nós vemos aqui José, não, uma atitude bem proativa. Olha, quando você chegar lá, lembra de mim, fala de mim para o homem, quem sabe ele me tira daqui. Precisamos atitude também. Nós, caminhando no texto aqui, nós vamos ver que nesse meio tempo, o padeiro, o chefe dos padeiros, escuta a conversa. E olha o que ele diz aí no verso 16 e 17. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, opa, vamos parar por aqui. A postura daquele chefe dos padeiros foi a seguinte, ele escuta a interpretação que José deu ao sonho do copeiro-chefe. Ele fala, espera aí, opa, quem sabe esse homem também tem uma interpretação boa para o meu sonho? Deixa eu contar para ele o que aconteceu comigo, qual foi o meu sonho, quem sabe ele me traz boas notícias também. E a resposta de José, no verso 18, não foi nada boa. Aliás, que resposta sinistra essa! Será que tem alguém aqui que está disposto a dar essa mensagem? Você vai morrer, camarada. É isso que vai acontecer. Será que tem alguém disposto a pregar essa mensagem? Anunciar essa interpretação? Pois é. Aqui a gente vê mais um aspecto importante
do caráter de José, deste caráter que foi moldado por Deus ali na prisão. Um homem íntegro, um homem que não ficava fazendo média, não estava preocupado em conquistar amigos, mas em ser boca de Deus. José diz a verdade. José não ficou fazendo média com aquele homem. Aquele homem seria morto, e José disse a verdade. Verso 18, essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Irmãos, que palavra sinistra, não? Ele não negou a verdade. José poderia muito bem ter dito qualquer outra coisa. Ora, depois que acontecesse, o homem não ia nem lembrar, e se lembrasse, não ia adiantar mais nada mesmo, ia morrer. Mas José não pensou nisso. José disse a verdade. Contou a ele o que ia acontecer. Não fez média, disse a verdade. Os versos 20 a 22 vão mostrar que aconteceu exatamente como ele disse. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. Aconteceu exatamente como José havia dito. Meus irmãos, quando chegamos ao final do texto, e o texto diz no verso 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Parece que o texto termina como começa. José esquecido na prisão. E aí nós vamos tirar mais uma lição para nós. Nossos colegas ou companheiros também se esquecerão de nós. Também por vezes serão ingratos conosco. Veja que quando José percebeu que o copeiro foi solto, ele deve ter pensado, eu fico pensando aqui, talvez ele até conhecesse, se não conhecesse, se conhecesse, ele cantaria aquele corinho bem conhecido, né? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Poderia ser que José estivesse pensando nisso. Agora sim, agora eu vou ser solto, agora eu vou ser posto em liberdade. Mas não demorou para tudo isso desmoronar. Não demorou para que José percebesse que isso não ia acontecer. Ele não foi lembrado, ele foi esquecido, ele não foi recompensado. O texto vai dizer, no capítulo 41, verso 1, que só depois de longos 2 anos é que José foi lembrado. Só depois de longos 2 terríveis anos, José foi lembrado, irmãos. O que José pensou nesse tempo? O que será que passou pela cabeça daquele jovem, à altura dos seus 28 anos, 30 no máximo? Talvez ele tenha pensado, eu não sei, José, mas a tendência humana é pensar, eu vou apodrecer aqui. Eu não vou sair daqui, Senhor. Senhor, eu não mereço isso. Senhor, eu fui justo, eu fui correto, eu até interpretei os sonhos desses homens. Eu deveria ser recompensado, mas eles se esqueceram de mim, Senhor. E o Senhor também. O Senhor parece ter esquecido de mim. Essa seria a tendência humana. Mas não foi o que fez José. José não fez nada disso. José continuou a aguardar e a confiar no Senhor, ainda ali, na prisão. Meus irmãos, a história de José
tem muito a ver com a minha história, com a sua história também. Nós também sofremos de diferentes tipos de tratamentos injustos. Às vezes dentro da família, abandonos, maus tratos. Já vi pessoas que durante a sua formatura, depois de árduos anos para conseguir o diploma, não tiveram ali naquele momento tão importante sequer um amigo, um parente, para lhe dar um abraço e parabenizá-lo pela formatura. Recentemente a gente teve uma experiência de ir assistir a entrega de uma carteira da ordem de uma irmã, e eu ali pude ver muitas pessoas que não tinham sequer um amigo para entregar a carteira. Que tristeza deve ser você se sentir assim abandonado pela sua família. Talvez você já tenha experimentado isso. Talvez você já tenha se sentido assim, abandonado em algum momento. Talvez você foi vítima de acusações injustas, de pessoas que disseram coisas falsas a teu respeito. E o pior é que estas calúnias foram bem recebidas por alguns ouvidos. Pior é que, às vezes, as pessoas, por não conhecerem outras informações a teu respeito, acabam acreditando nisso que foi dito sobre você. E é difícil depois restaurar a imagem manchada. É tão difícil quanto resgatar agulhas que caíram no palheiro. Talvez você tenha experimentado já esse tipo de injustiça. Talvez você já tenha emprestado muito dinheiro para alguém. E aí depois, esse alguém que se dizia seu amigo, não só não lhe pagou, como também nunca mais apareceu. Nunca mais te procurou. E você perdeu o dinheiro e o amigo. Injustiças. Quantas vezes as sofremos? Eu quero dizer algo a você, irmão. Talvez você não entenda agora, mas nestas aflições, eu disse só algumas, mas eu não sei quais são as suas. O fato é que nestas aflições, Deus dá as suas melhores mensagens a você. Tem um autor chamado C.S. Lewis, que ele diz que o sofrimento, as aflições, são como que o megafone de Deus. É Deus falando bem alto, de um modo inconfundível, de um modo que de outro jeito você não entenderia. E ele acrescenta ainda, Deus sussurra em nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas ele grita em nossos sofrimentos. Mensagem que, de outra forma, que não fosse nas aflições, não seríamos capazes de ouvir, de entender. Depois de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, nós temos duas escolhas. Podemos ficar desiludidos e amargos, ou então ver, enxergar a aflição como uma oportunidade para colocar a nossa esperança e confiança no Deus vivo. Você tem essas duas opções. E eu quero chamar a sua atenção, muito cuidado. Cuidado com a desilusão. A desilusão é uma ladeira perigosíssima, escorregadia. Você começa primeiro desacreditando do seu amigo, daqui a pouco você já não acredita em ninguém mais, pessoa alguma, e não vai demorar muito, você não acredita nem em Deus mais. Muito cuidado com a desilusão. Prefira a outra opção. A causa da desilusão, sabe qual é? É pôr a nossa confiança totalmente, depositar totalmente a nossa confiança, a nossa esperança numa pessoa. Pode ser o seu filho, sua filha,
Pode ser o seu pai ou a sua mãe. Pode ser um amigo. Pode ser que seja o seu sócio. Essa é a raiz da desilusão. Depositar toda a sua confiança numa pessoa assim, pecadora. E ela vai falhar com você. E quando ela falhar, está diante de você o prato da desilusão. E qual é a cura para isso? Bom, pastor, a doença é muito fácil, mas qual é a cura? A cura se parece muito com a causa da desilusão. Se a causa é colocar a nossa confiança totalmente numa pessoa, a cura também é. É colocar totalmente a nossa esperança e a nossa confiança no Deus vivo. Porque Ele sim é capaz de trazer simples mensagens que acalmam o nosso coração, que trazem refrigério para a alma. Ele sim conhece as nossas necessidades e é capaz de nos satisfazer de verdade. Ele sim é a razão da nossa vida. Por isso eu digo a você, peça ao Senhor que o ajude agora. Peça ao Senhor que o ajude nesse momento da sua vida. Peça para que Ele te livre da sua prisão. Que Ele te ajude a ver além da escuridão, além do calabouço. Eu sei que você não está preso num calabouço, numa prisão no Egito. Mas eu sei também que as suas aflições e as minhas são reais. E são doloridas, tanto quanto estar preso. Doem de verdade. Mas eu quero chamar a sua atenção para você enxergar por trás desta escuridão, desta prisão, a mão de Deus, conduzindo tudo isso, toda a história da sua vida. Quero chamar a sua atenção para você ouvir, nas aflições, a voz de Deus, falando com você de uma maneira inconfundível, de uma maneira que você não ouviria, se fosse de outra forma. Pensa nisso. Peça ao Senhor que o ajude a ver e a enxergar além do escuro e além da prisão. Amém?